Existe um instante exato entre o sono e o despertar, onde a sua mente está completamente nua e crua, sem defesas, sem filtros, sem as armaduras que você construiu ao longo dos anos para se proteger do mundo. É exatamente nesse instante que a maioria das pessoas comete o erro mais silencioso e devastador da sua vida. Elas pegam os mesmos pensamentos de ontem e os colocam de volta como se fossem roupas velhas, sem nem perceber o que estão fazendo. Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo da sua evolução não seja o mercado, não seja a concorrência, não seja a falta de oportunidade? Que talvez o que esteja te impedindo de chegar onde você quer chegue não esteja lá fora, mas dentro da sua própria cabeça, repetindo as mesmas histórias, as mesmas limitações, os mesmos padrões que foram instalados em você antes mesmo de você ter idade suficiente para questioná-los. Este vídeo não é sobre motivação passageira. Não é sobre frases bonitas para você copiar e colar no story. Este vídeo é sobre algo muito mais profundo e muito mais urgente. É sobre o momento em que você decide, de uma vez por todas, que não vai mais pensar como antes. E se você chegou até aqui, uma parte de você já sabe que está na hora. Escreva aqui nos comentários: eu estou motivado. Se este conteúdo já está fazendo sentido para você, se inscreva no canal agora, ative o sininho e deixe o coração neste vídeo. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Isso faz toda a diferença para que este conteúdo chegue a quem realmente precisa. Agora vamos começar. A crença que você não sabe que tem. O mapa não é o território. Desde criança, você recebeu um mapa. Não um mapa de papel, mas um mapa mental, um conjunto de crenças, valores, interpretações e julgamentos sobre como o mundo funciona e sobre o que você é capaz de fazer dentro dele. Esse mapa foi desenhado por outras pessoas, seus pais, seus professores, sua cultura, sua religião, os programas de televisão que você assistiu, as conversas que você ouviu sem querer quando ainda era pequeno demais para entender, mas velho o suficiente para absorver. O problema não é que você recebeu esse mapa. Todo ser humano recebe. O problema é que a maioria das pessoas nunca questiona se o mapa que está seguindo representa a realidade ou apenas a percepção limitada de quem o desenhou. Pense nisso com cuidado. Quando alguém te disse dinheiro não cai do céu, essa pessoa estava te ensinando uma verdade universal ou estava te transmitindo a experiência dela com escassez. Quando alguém te disse pessoas assim não chegam lá, essa pessoa estava fazendo uma análise objetiva da realidade ou estava projetando os próprios medos sobre o seu futuro. O mapa que você está usando para navegar na sua vida foi criado por pessoas que também estavam navegando com os mapas delas, muitas vezes incompletos, muitas vezes distorcidos, muitas vezes cheios de rotas que levam ao mesmo lugar que elas chegaram, e não ao lugar onde você quer chegar. A grande virada de chave acontece quando você para de seguir o mapa cegamente e começa a perguntar: este caminho é meu? Ou é o caminho que me ensinaram a seguir porque era o mais fácil de aceitar? A mente que não questiona o seu próprio mapa está condenada a chegar nos mesmos destinos de sempre, independentemente do esforço que faça no caminho. O mecanismo invisível. Como seus pensamentos constroem sua realidade, antes de você perceber. A maioria das pessoas acredita que pensa sobre a realidade. A verdade é que a realidade que você experimenta é, em grande medida, construída pelos seus pensamentos antes de você ter consciência disso. Não é misticismo, é neurociência. Seu cérebro recebe aproximadamente 11 milhões de bits de informação por segundo através dos seus sentidos, mas sua consciência processa apenas cerca de 50 bits por segundo. Isso significa que seu sistema nervoso está constantemente selecionando, filtrando e descartando a maior parte do que existe ao seu redor para entregar apenas aquilo que é consistente com o que você já acredita. Se você acredita que oportunidades são raras, seu cérebro vai ignorar ativamente as oportunidades que aparecem na sua frente porque elas não combinam com o filtro que ele instalou. Se você acredita que pessoas de sucesso têm sorte e você não tem,
Seu cérebro vai encontrar todas as evidências que confirmam isso e vai descartar as evidências que contradizem essa crença. Esse mecanismo se chama sistema ativador reticular, e ele não trabalha para você. Ele trabalha para confirmar o que você já pensa. Ele é um mecanismo de confirmação, não de descoberta. E enquanto você não reprogramar as premissas que estão na entrada desse sistema, ele vai continuar filtrando a realidade para te mostrar exatamente o que você já espera ver. Isso explica por que duas pessoas podem viver na mesma cidade, frequentar os mesmos lugares, ter acesso às mesmas informações e ter resultados completamente diferentes. A diferença não está no que está disponível. A diferença está no que cada uma delas consegue ver com os filtros que instalou. Mudar de vida não começa com mudar de ação. Começa com mudar o que você acredita ser possível antes mesmo de agir. O conforto que destrói. Porque sua mente prefere a dor conhecida ao prazer desconhecido. Existe um paradoxo que governa a vida da maioria das pessoas e que quase ninguém tem coragem de admitir. O ser humano é capaz de preferir conscientemente uma situação dolorosa e familiar a uma situação potencialmente boa, mas desconhecida. Isso não é fraqueza. É biologia. Seu cérebro foi projetado ao longo de milhares de anos com uma única prioridade: manter você vivo. E para manter você vivo, ele aprendeu que o desconhecido é perigoso. O que é familiar, mesmo que ruim, pelo menos é previsível. E previsível, para o cérebro primitivo, significa seguro. O problema é que você não vive mais na savana africana. Você não está fugindo de predadores, mas seu cérebro ainda usa o mesmo sistema operacional de sobrevivência para processar situações que não têm nada a ver com sobrevivência física. Uma conversa difícil, uma mudança de carreira, um relacionamento novo, uma decisão de negócio. É por isso que pessoas ficam em empregos que as adoecem por anos. É por isso que relacionamentos destrutivos duram muito mais do que deveriam. É por isso que a maioria das pessoas sabe exatamente o que precisa fazer e ainda assim não faz. Não é preguiça. É o sistema de proteção do cérebro confundindo crescimento com ameaça. A quebra real acontece quando você entende que o desconforto do crescimento e o desconforto da estagnação são igualmente reais, igualmente dolorosos, mas apenas um deles te leva a algum lugar. A pergunta que você precisa se fazer toda manhã é: estou pagando o preço do crescimento ou o preço da acomodação? Porque um preço sempre será cobrado. A questão é: qual resultado vem junto com ele? A identidade antes do resultado. O erro que mantém pessoas brilhantes presas. A maioria das pessoas constrói sua identidade com base nos resultados que já têm. Elas se enxergam como são, não como podem ser. E a partir daí tomam decisões, definem limites e escolhem comportamentos que são coerentes com essa identidade limitada que construíram. Uma pessoa que se vê como alguém que sempre foi pobre vai inconscientemente sabotar qualquer avanço financeiro, porque prosperidade contradiz a identidade que ela usa para se definir. Uma pessoa que se vê como alguém que não tem sorte no amor vai inconscientemente criar situações que confirmam essa narrativa, porque o cérebro prefere estar certo a estar feliz. Isso é profundo demais para ser ignorado. O cérebro humano prefere ter razão a ser feliz. Ele vai trabalhar ativamente para confirmar a sua história sobre si mesmo, mesmo quando essa história te prejudica. A virada que separa pessoas que apenas sonham de pessoas que realizam não está na habilidade técnica nem na quantidade de esforço. Está em quem elas decidem ser antes de ter qualquer evidência de que são capazes. As pessoas que mudam de vida em larga escala começam adotando internamente uma identidade que ainda não é confirmada externamente. Elas começam a agir como a versão futura de si mesmas, antes de ter qualquer prova de que essa versão existe. Isso não é fingimento, é fundação. É o ato de construir internamente o que ainda precisa se manifestar externamente. Antes de mudar o que você faz, mude o que você acredita ser. Porque o que você faz sempre será uma expressão natural do que você acredita que é.
A pergunta proibida. O que você deixou de questionar? Porque era conveniente não saber. Existe uma categoria de perguntas que a maioria das pessoas evita com uma habilidade surpreendente. Não porque não saibam fazer essas perguntas, mas porque as respostas cobrariam um preço que elas ainda não estão dispostas a pagar. Perguntas como: o que eu estou tolerando na minha vida que não deveria tolerar? Quem eu me tornei que não tem nada a ver com quem eu quero ser? Que decisão eu venho adiando porque tenho medo do que muda se eu tomar essa decisão? Essas perguntas são proibidas não por lei, mas por conveniência. Porque quando você as faz de verdade, com honestidade, sem se esconder atrás de justificativas e explicações racionais, a resposta quase sempre aponta para algo que exige ação. E ação exige responsabilidade. E responsabilidade é exatamente o que o ego resistente ao crescimento mais teme. Há uma diferença enorme entre saber e conhecer. Você pode saber intelectualmente que precisa mudar de direção e, ao mesmo tempo, nunca ter realmente conhecido, de forma visceral e transformadora, o que essa mudança significa para quem você está se tornando. O conhecimento verdadeiro não fica apenas na cabeça. Ele muda o comportamento automaticamente, sem esforço de vontade, porque ele reorganiza a estrutura de quem você é. As perguntas proibidas são o portal para esse tipo de conhecimento. E a única razão pela qual você ainda não as fez com honestidade total é porque, em algum nível, você sabe que quando souber a resposta, não vai conseguir fingir que não sabe. E fingir que não sabe tem sido até agora mais confortável do que agir. O tempo que você ainda tem, a urgência que ninguém quer admitir. Existe uma ilusão que a mente humana cultiva com um cuidado quase carinhoso. A ilusão de que há tempo, que amanhã as condições serão melhores, que quando a situação melhorar, quando os filhos crescerem, quando o mercado estiver mais favorável, quando eu me sentir mais preparado, quando eu tiver mais recursos, aí sim eu começo. Essa ilusão não é inocente. Ela é o mecanismo mais sofisticado que o medo já criou para paralisar pessoas inteligentes e talentosas, sem que elas percebam que estão sendo paralisadas. A realidade que ninguém gosta de encarar é que você não tem amanhã garantido. Você tem agora. Apenas agora. E cada vez que você adia uma decisão importante esperando por condições perfeitas, você está fazendo uma escolha. A escolha de permanecer exatamente onde está. Mas há algo ainda mais sutil e mais devastador do que o adiamento em si. É o custo composto do adiamento. Assim como os juros compostos trabalham a favor de quem investe cedo, o tempo trabalha contra quem adia. Cada dia que você passa no mesmo padrão mental, reforçando as mesmas crenças, tomando as mesmas decisões, é um dia que aprofunda o sulco neurológico desse padrão e torna a mudança ligeiramente mais difícil do que seria se você tivesse agido ontem. A urgência real não é sobre correr, não é sobre ansiedade ou pressa. A urgência real é sobre reconhecer que o tempo que você tem disponível é o recurso mais finito e mais valioso que existe na sua vida, e que gastá-lo esperando por uma versão de você mesmo que nunca vai aparecer, sem que você a construa deliberadamente, é o desperdício mais silencioso e mais permanente que existe. O primeiro pensamento do dia. Como reprogramar sua mente, ainda no despertar e o CTA final. Agora que você entendeu os mecanismos, a questão não é mais o que, mas como. E o como começa exatamente no momento que deu nome a este vídeo, o despertar. Os primeiros momentos depois que você acorda são neurologicamente diferentes de qualquer outro momento do seu dia. Seu cérebro está em estado de ondas θ, o mesmo estado que ocorre durante a meditação profunda, o mesmo estado em que a mente é mais receptiva a novas informações e a novos padrões. É a janela mais curta e mais poderosa do seu dia para instalar pensamentos que vão determinar a qualidade de tudo que vem depois. A maioria das pessoas gasta essa janela verificando o celular, absorvendo notícias negativas, respondendo mensagens, ou simplesmente deixando os pensamentos automáticos de ansiedade e preocupação tomarem conta. Elas estão, sem perceber,
instalando o sistema operacional errado no momento em que a mente está mais aberta para instalar qualquer coisa. O que as pessoas que vivem com excelência mental fazem de diferente não é necessariamente mais complexo. Elas fazem uma coisa simples de maneira consistente. Elas escolhem deliberadamente o primeiro pensamento do dia. Antes de olhar o celular, antes de checar qualquer coisa externa, elas passam alguns minutos alimentando a mente com a versão de si mesmas que querem construir. Elas fazem perguntas que expandem em vez de contrair. Que tipo de pessoa eu estou me tornando? Que decisão importante eu posso tomar hoje que muda a trajetória da próxima semana? O que eu já tenho que ainda não reconheci como suficiente para começar? Essas perguntas não têm respostas mágicas, mas o ato de fazê-las manda um sinal claro ao seu sistema de filtragem cerebral. Comece a procurar evidências disso, e o cérebro, como um sistema de confirmação que é, vai começar a encontrar exatamente o que você mandou ele procurar. Mudar como você pensa não exige um evento dramático, uma crise, uma perda ou um milagre. Exige apenas que você decida, com clareza e consistência, que o próximo pensamento que você vai ter vai ser diferente do último que te manteve preso. E que você faça isso de novo amanhã, e depois de amanhã. A transformação que você está esperando não está esperando por você lá fora. Ela está esperando dentro de um padrão mental que você ainda não adotou. E o momento de adotá-lo nunca foi mais disponível do que agora. Se este vídeo mudou alguma coisa na forma como você vê a si mesmo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe o coração aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para que o próximo vídeo chegue até você no momento certo. Porque conteúdo como este não aparece por acaso na sua tela. Ele aparece quando você já está pronto para receber. Até o próximo despertar.